Tomás de Aquino. Suma Teológica. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão. Prima pars. Questão 8. A existência de Deus nas coisas. Visto que evidentemente pertence ao infinito estar presente em toda parte, e em todas as coisas, agora consideramos se isso pertence a Deus. E a respeito disso, surgem 4 pontos de investigação. O primeiro é se Deus está em todas as coisas. O segundo é se Deus está em toda parte. O terceiro é se Deus está em toda parte por essência, poder e presença. O quarto é se estar em todos os lugares pertence somente a Deus. Em relação ao primeiro artigo, que é se Deus está em todas as coisas. Quanto a isso, tem-se 4 objeções. A primeira objeção é que parece que Deus não está em todas as coisas. Pois o que está acima de todas as coisas não está em todas as coisas. Mas Deus está acima de tudo, de acordo com o Salmo 112. Abre aspas. O Senhor está acima de todas as nações. Fecha aspas. Logo, Deus não estaria em todas as coisas. A segunda objeção é que, além do mais, o que está em alguma coisa está contido nela. Mas Deus não está contido nas coisas, mas Ele as contém. Portanto, Deus não estaria nas coisas, mas as coisas estão nele. Por isso Agostinho diz que nele as coisas são, ao invés de Ele estar em qualquer lugar. A terceira objeção é que, além disso, quanto mais poderoso é um agente, mais estendida é a sua ação. Mas Deus é o mais poderoso de todos os agentes. Portanto, sua ação pode se estender a coisas que estão muito distantes dele. Nem seria necessário que ele esteja em todas as coisas. A quarta objeção é que, além disso, os demônios são seres. Mas Deus não está nos demônios, pois não há comunhão entre a luz e as trevas, como diz 2 Coríntios no capítulo 6. Logo, Deus não estaria em todas as coisas. Pelo contrário, uma coisa está onde quer que ela opere. Mas Deus opera em todas as coisas, de acordo com Isaías 26. Abre aspas. Senhor, Tu tens feito todas as nossas opera em nós. Fecha aspas. Portanto, Deus está em todas as coisas. Eu respondo que Deus está em todas as coisas, não, de fato, como parte de sua essência, nem como um acidente, mas como um agente que está presente naquele sobre qual funciona. Pois um agente deve ser unido àquilo em que atua imediatamente e tocá-lo por seu poder. Portanto, é provado na física que a coisa movida e o motor devem ser unidos. Agora, uma vez que Deus é o próprio ser por sua própria essência, o ser criado deve ter seu efeito adequado, como para inflamar é o efeito adequado do fogo. Agora Deus causa esse efeito nas coisas não apenas quando elas começam a ser, mas desde que sejam preservados em existência, como a luz é causada no ar pelo sol enquanto o ar permanece iluminado. Portanto, desde que como uma coisa tem sido, Deus deve estar presente nela, de acordo com seu modo de ser. Mas o ser é o mais íntimo de cada coisa e o mais fundamentalmente inerente a todas as coisas, uma vez que é formal em relação a tudo que se encontra em uma coisa, como foi demonstrado acima na questão 7 no artigo 1. Portanto, deve ser que Deus está em todas as coisas e intimamente. Respondendo à primeira objeção, Deus está acima de todas as coisas pela excelência de sua natureza. No entanto, Ele é em todas as coisas como a causa do ser de todas as coisas, como foi mostrado acima neste artigo. Respondendo à segunda objeção, ainda que se diga que as coisas corpóreas estão em outra como naquilo que os contém, no entanto, as coisas espirituais contêm aquelas coisas em que estão, como a alma contém o corpo. Portanto, também Deus está nas coisas que os contêm. No entanto, por uma certa semelhança com as coisas corpóreas, diz-se que todas as coisas estão em Deus, na medida em que são contidos por Ele. Respondendo à terceira objeção, nenhuma ação de um agente, por mais poderoso que seja ser, age à distância, exceto por meio de um médium. Mas pertence ao grande poder de Deus que Ele age imediatamente em todas as coisas. Por isso nada está distante dele, como se pudesse existir sem Deus em si. Mas coisas são ditas distantes de Deus pela semelhança com Ele em natureza ou graça, como também Ele é acima de tudo pela excelência de sua própria natureza. Respondendo à quarta objeção, nos demônios há sua natureza que é de Deus, e também a deformidade do pecado que não é dele. Portanto, não se deve admitir absolutamente que Deus está nos demônios, exceto com a adição, na medida em que são seres.
Mas nas coisas não deformadas em sua natureza, devemos dizer absolutamente que Deus é. Em relação ao segundo artigo, o que é? Se Deus está em toda parte. A primeira objeção é que parece que Deus não está em todo lugar. Pois ser em todos os lugares significa estar em todos os lugares. Mas estar em todos os lugares não pertence a Deus, a quem não pertence de forma alguma estar no lugar, pois coisas incorpóreas, como diz Boécio, não estão em um lugar. Portanto, Deus não estaria em todo lugar. A segunda objeção é que, além disso, a relação do tempo com a sucessão é a mesma como a relação do lugar com a permanência. Mas uma parte indivisível de ação ou movimento não pode existir em tempos diferentes. Portanto, nem pode uma parte indivisível no gênero das coisas permanentes estar em cada lugar. Ora, o ser divino não é sucessivo, mas permanente. Portanto, Deus não estaria em muitos lugares. E assim ele não estaria em todos os lugares. A terceira objeção é que, além disso, o que está totalmente em um lugar, não está em parte em outro lugar. Mas se Deus está em algum lugar, ele está todo lá, pois ele não tem peças. Nenhuma parte dele então está em outro lugar. E, portanto, Deus não estaria em todos os lugares. Pelo contrário, está escrito em Jeremias 23. Abre aspas. Eu encho o céu e a terra. Fecha aspas. Eu respondo que, como o lugar é uma coisa, estar no lugar pode ser entendido em duplo sentido, seja por meio de outras coisas, como por exemplo, quando disse que uma coisa está em outra, não importa como, e assim os acidentes de um lugar estão no lugar, ou por meio próprio do local, e assim as coisas colocadas estão em um lugar. Agora, em ambos os sentidos, em alguma maneira, como Deus está em todo lugar, isso deve estar em todos os lugares. Primeiro, como ele está em todas as coisas dando-lhes existência, poder e operação, então ele está em cada lugar, como dando-lhe existência e poder locativo. Novamente, as coisas colocadas estão no lugar, na medida em que preenchem o lugar. E Deus preenche cada lugar. Não, de fato, como um corpo, pois diz-se que um corpo preenche o lugar na medida em que exclui a copresença de outro corpo. Enquanto por Deus estar em um lugar, outros não são excluídos dele. De fato, pelo próprio fato de que ele dá existência às coisas que preenchem cada lugar, ele mesmo preenche cada lugar. Respondendo à primeira objeção, as coisas incorpóreas não existem por contato de quantidade dimensiva, como os corpos são, mas por contato de poder. Respondendo à segunda objeção, o indivisível é duplo. Um é o termo do contínuo, como um ponto nas coisas permanentes e como um momento na sucessão, e esse tipo de indivisível em coisas permanentes, uma vez que tem um local determinado, não pode estar em muitas partes do lugar, ou em muitos lugares. Da mesma forma, o indivisível da ação ou movimento, na medida em que tem uma ordem determinada no movimento ou ação, não pode estar em muitas partes do tempo. Outro tipo de indivisível está fora de todo o gênero do contínuo, e assim em substâncias incorpóreas, como Deus, anjo e alma, são chamadas indivisíveis. Tal tipo de indivisível não pertence ao contínuo como parte dele, mas tocando por seu poder. Por isso, conforme seu poder pode estender-se a um ou a muitos, a uma pequena coisa, ou a uma grande, assim está em um ou em muitos lugares, e em um lugar pequeno ou grande. A resposta à terceira objeção é que um todo é assim chamado com referência às suas partes. Agora a parte é dupla. Uma parte da essência, como a forma e a matéria, são chamados de partes do composto, enquanto gênero e diferença são chamados de partes das espécies. Há também parte da quantidade em que qualquer quantidade é dividida. O que, portanto, é inteiro em qualquer lugar por totalidade da quantidade, não pode estar fora desse lugar, porque a quantidade de qualquer coisa colocada é proporcional à quantidade do lugar. E, portanto, não há totalidade de quantidade sem totalidade de lugar. Mas a totalidade da essência não é proporcional à totalidade do lugar. Portanto, não é necessário que aquilo que é todo por totalidade de essência em uma coisa, não esteja de forma alguma fora dela. Isso também aparece em formas acidentais que têm quantidade acidental, como um exemplo, a brancura é inteira em cada parte da superfície se falamos de sua totalidade da essência, porque de acordo com a ideia perfeita de suas espécies que se encontram em todas as partes da superfície. Mas se é totalidade seja considerada de acordo com a quantidade que tem acidentalmente, então não está inteiro em todas as partes da superfície. Por outro lado, as substâncias incorpóreas não têm totalidade nem em si mesmos ou acidentalmente, exceto em referência à ideia perfeita de sua essência. Portanto, como a alma é inteira em todas as partes do corpo, assim é Deus inteiro em todas as coisas e em cada um.
Em relação ao terceiro artigo, que é: se Deus está em toda parte por essência, presença e poder. A primeira objeção é que parece que o modo da existência de Deus em todas as coisas não é adequadamente descrito por meio de essência, presença e poder. Pois o que está por essência em alguma coisa, está nela essencialmente. Mas Deus não é essencialmente nas coisas, pois ele não pertence à essência de qualquer coisa. Logo, não se deveria dizer que Deus está nas coisas por essência, presença e poder. A segunda objeção é que, além disso, estar presente em qualquer coisa significa não estar ausente dela. Agora, este é o significado de Deus estar nas coisas por sua essência, que ele não está ausente de nada. Portanto, a presença de Deus em todas as coisas por essência e presença significa a mesma coisa. Portanto, é supérfluo dizer que Deus estaria presente nas coisas por sua essência, presença e poder. A terceira objeção é que, além disso, como Deus, pelo seu poder, é o princípio de todas as coisas, então ele é o mesmo igualmente por seu conhecimento e vontade. Mas isso não é dito que ele está nas coisas por conhecimento e vontade. Portanto, nem ele estaria presente por seu poder. A quarta objeção é que, além disso, como a graça é uma perfeição acrescentada à substância de uma coisa, tantas outras perfeições são igualmente adicionadas. Portanto, se diz que Deus está em certas pessoas de uma maneira especial pela graça, parece que de acordo com cada perfeição deve haver um modo especial da existência de Deus nas coisas. Pelo contrário, em Cântico dos Cânticos diz que Deus, de modo comum, está em todas as coisas por sua presença, poder e substância. Ainda é dito que ele está presente mais familiarmente em alguns por graça. Eu respondo que Deus está em uma coisa de duas maneiras. De uma maneira à maneira de uma causa eficiente, e assim ele está em todas as coisas criadas por ele. De outro modo, ele está nas coisas como o objeto de operação está no operador. E isso é apropriado para as operações da alma, conforme a coisa conhecida está naquele que conhece, e a coisa desejada naquele que deseja. Nesta segunda maneira, Deus é especialmente na criatura racional que o conhece e o ama realmente ou habitualmente. E porque a criatura racional possui esta prerrogativa pela graça, como será mostrado mais adiante na questão 12. Ele é dito ser assim nos santos pela graça. Mas como ele é em outras coisas criadas por ele, pode ser considerado dos assuntos humanos. Diz-se que um rei, por exemplo, está em todo o reino por seu poder, embora ele não esteja presente em todos os lugares. De novo, uma coisa é dita ser por sua presença em outras coisas que estão sujeitas à sua inspeção, como se diz que as coisas em uma casa estão presentes para qualquer um, que, no entanto, pode não estar substancialmente em todas as partes da casa. Por fim, diz-se que uma coisa é por meio de substância ou essência naquele lugar em que sua substância pode estar. Agora havia alguns, os maniqueus, que diziam que as coisas espirituais e incorpóreas estavam sujeitos ao poder divino, mas aquelas visíveis e corpóreas estavam sujeitas ao poder de um princípio contrário. Portanto, contra estes é necessário dizer que Deus está em todas as coisas por seu poder. Outros, porém, embora crescem que todas as coisas estavam sujeitas ao poder divino, ainda não permitiram que a providência divina se estendesse a estes corpos inferiores, e na pessoa destes é dito o que é dito em Jó no capítulo 22. Abre aspas. Ele anda sobre os polos dos céus, e ele não considera nossas coisas. Fecha aspas. Contra isso é necessário dizer que Deus está em todas as coisas por sua presença. Além disso, outros disseram que, embora todas as coisas estejam sujeitas à providência da vontade de Deus, ainda todas as coisas não são imediatamente criadas por Deus, mas que ele imediatamente criou as primeiras criaturas, e estas criaram as outras. Contra estes é necessário dizer que ele está em todas as coisas por sua essência. Portanto, Deus está em todas as coisas pelo seu poder, na medida em que todas as coisas estão sujeitos ao seu poder. Ele é por sua presença em todas as coisas, como todas as coisas estão nuas e abertas aos seus olhos. Ele está em todas as coisas por sua essência, na medida em que ele está presente a todos como a causa de sua existência. Respondendo à primeira objeção, disse que Deus está em todas as coisas por essência, não na verdade, pela essência das próprias coisas, como se ele fosse de sua essência, mas por sua própria essência, porque sua substância é presente a todas as coisas como a causa de seu ser. Respondendo à segunda objeção, pode-se dizer que uma coisa está presente à outra, quando em sua visão, embora a coisa possa estar distante em substância, como foi mostrado neste artigo. E, portanto, dois modos de presença são necessários, pela essência e pela presença. Respondendo à terceira objeção,
Conhecimento e vontade exigirão que a coisa conhecida deva estar naquele que conhece, e a coisa desejada naquele que quer. Portanto, pelo conhecimento e pela vontade, as coisas estão mais verdadeiramente em Deus do que Deus nas coisas. Mas o poder é o princípio de agir sobre o outro. Portanto, pelo poder, o agente está relacionado e aplicado a uma coisa externa. Assim, por poder, pode-se dizer que um agente está presente para outro. Respondendo à quarta objeção: nenhuma outra perfeição, senão a graça, acrescentada à substância, torna Deus presente em qualquer coisa como objeto conhecido e amado. Portanto, somente a graça constitui um modo especial da graça de Deus existente nas coisas. Existe, no entanto, outro modo especial da existência de Deus no homem por união, que será tratada em seu próprio lugar. Em relação ao quarto artigo, que é: se estar em todos os lugares pertence somente a Deus. A primeira objeção é que parece que estar em todo lugar não pertence a Deus sozinho. Pois o universal, segundo o filósofo, é em todos os lugares e sempre. Matéria primária também, uma vez que está em todos os corpos, está em todo lugar. Mas nenhum destes é Deus, como aparece do que é dito acima na pergunta 3. Portanto, estar em todos os lugares não pertenceria somente a Deus. A segunda objeção é que, além disso, o número está nas coisas numeradas. Mas o todo universo é constituído em número, como aparece no livro de Sabedoria no capítulo 11. Portanto, existe algum número que está no universo inteiro e, portanto, está em toda parte. A terceira objeção é que, além disso, o universo é uma espécie de corpo todo perfeito. Mas todo o universo está em toda parte, porque não há lugar fora dele. Portanto, estar em todos os lugares não pertenceria somente a Deus. A quarta objeção é que, além disso, se qualquer corpo fosse infinito, nenhum lugar existiria fora dela, e assim estaria em toda parte. Portanto, ser em todos os lugares não parece pertencer somente a Deus. A quinta objeção é que, além disso, a alma, como diz Agostinho, é inteira em todo o corpo, e inteira em cada uma de suas partes. Portanto, se houvesse apenas um animal no mundo, sua alma seria em todos os lugares. E assim estar em todo lugar não pertenceria a Deus sozinho. A sexta objeção é que, além disso, como diz Agostinho, a alma sente onde vê, e vive onde sente, e é onde vive. A alma vê como se estivesse em toda parte, pois em uma sucessão de olhares compreende todo o espaço dos céus à sua vista. Portanto, a alma estaria em toda parte. Pelo contrário, Ambrósio diz que quem se atreve a chamar o Espírito Santo de criatura, que em todas as coisas e em todos os lugares, e sempre é, o que seguramente pertence somente à divindade. Eu respondo que estar em todos os lugares primária e absolutamente é apropriado para Deus. Ora, estar em toda parte, diz-se primeiramente daquilo que em seu todo eu está em toda parte, pois se uma coisa estivesse em toda parte de acordo com suas partes em diferentes lugares, não estaria primariamente em todos os lugares, visto que o que pertence a alguma coisa segundo a parte, não pertencem a ele principalmente. Assim, se um homem tem dentes brancos, a brancura pertence principalmente não ao homem, mas aos seus dentes. Mas uma coisa é em todos os lugares absolutamente, quando não lhe pertence ser em todos os lugares acidentalmente, isto é, apenas em alguma suposição, como um grão de milho estaria em toda parte, supondo que nenhum outro corpo existia. É próprio, portanto, de uma coisa estar absolutamente em toda parte quando, em qualquer suposição, deve estar em toda parte, e isso corretamente pertence somente a Deus. Para qualquer número de lugares supostos, mesmo que se suponha um número infinito além do que já existe, seria necessário que Deus estivesse em todos eles, pois nada pode existir exceto por ele. Portanto, estar em todos os lugares primariamente e absolutamente pertence a Deus e é próprio dele, porque todo número de lugares deve existir, Deus deve estar em todos eles, não como uma parte dele, mas quanto a ele mesmo. Respondendo à primeira objeção, a matéria universal e também a primária são de fato em todos os lugares, mas não de acordo com o mesmo modo de existência. Respondendo à segunda objeção, número, por ser um acidente, não, de em si, existe no lugar, mas acidentalmente, nem ao todo, mas apenas parte dele em cada uma das coisas numeradas. Daí não segue que está primariamente e absolutamente em toda parte. Respondendo à terceira objeção, todo o corpo do universo está em toda parte, mas não principalmente, na medida em que não está totalmente em cada lugar, mas de acordo com suas partes. Nem novamente está em todos os lugares absolutamente, porque, supondo que existissem outros lugares além dele, não esteja neles. Respondendo à quarta objeção,
Se existisse um corpo infinito, seria em todos os lugares, mas de acordo com suas partes. Respondendo à quinta objeção. Se houvesse um só animal, sua alma seria em todos os lugares, principalmente de fato, mas apenas acidentalmente. Respondendo à sexta objeção. Quando se diz que a alma vê em qualquer lugar, isso pode ser entendido em dois sentidos. Em certo sentido, o advérbio em qualquer lugar determina o ato de ver por parte do objeto. E neste sentido, é verdade que enquanto vê os céus, vê nos céus. E da mesma forma se sente nos céus. Mas não segue que vive ou existe nos céus, porque viver e existir não importa um ato passando para um objeto exterior. Em outro sentido pode ser entendido conforme o advérbio determina o ato do vidente, como procedendo do vidente. E, portanto, é verdade que onde a alma sente e vê, aí está, e aí vive segundo este modo de falar. E assim não se segue que está em toda parte.